amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas para você, para o seu condomínio. Começando mais um do nosso de síndico para síndico. O síndico que está aqui, saúde o síndico que está aqui. E juntos vamos aprender, juntos vamos propagar a boa nova no universo condominial. Já convido a você que está aí, ó. Se inscreva, compartilha, comenta. Vamos juntos, eu e você e eu, propagar a boa nova, vamos aprender uns com os outros, para a gente poder elevar o nível da gestão condominial no Brasil, no mundo, porque é sobre isso, a gente aprende em coletivo. E hoje eu estou muito feliz aqui de receber uma síndica maravilhosa, com uma história de vida muito interessante, que vai nos ajudar hoje. Hoje eu vou aprender e você vai aprender também com a história da amiga Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Thiago. Agradeço o convite. Me sinto lisonjeada pelo convite. Obrigada. Bom demais. Então vamos começar logo. Que raios d'água você decidiu ser síndica? Olha, foi bem desafiador. Eu entrei como síndica moradora, síndica orgânica, no próprio condomínio que eu resido, né? Então eu permaneci por 2 gestões, ao todo 24 meses. E foi bem desafiador, vieram muitas questões, demandas, obras e muita história para contar. Dentro desse relato, o que foi mais desafiador para você nesses 2 anos de sindicância? O trato com as pessoas, em especial saber ouvir o que mais, o desejo de consertar, né, no condomínio, o que mais as pessoas precisam de imediato. E o que nós identificamos de imediato foram obras necessárias, né, impermeabilizações de reservatórios, obras em caixas de gordura, caixa de sabão. E é interessante porque eu sempre falo, né, que a gente já está como síndico, literalmente está diretamente relacionado com as pessoas, né? Porque tem muito síndico que não quer ouvir a galera, né? Só que o cliente é os moradores, né? É verdade. E a gente está até falando bastante sobre a inteligência emocional, que eu levanto essa bandeira há muitos anos, que nós síndicos temos que buscar cada dia mais se aperfeiçoar, né? Conhecer mais sobre a inteligência emocional para poder lidar, né? Porque é muita cobrança, né, no dia a dia. Com certeza. Somos cobrados o tempo inteiro, o tempo todo, principalmente se você reside no condomínio. E as pessoas querem sempre um retorno, um feedback do que está ocorrendo naquele condomínio. E é interessante, né? Você falando agora, eu lembrei que as pessoas querem um retorno, né? Amigão síndico, amiga assim, todo mundo quer retorno, né? Mas ninguém tem coragem de dar um retorno pra gente, né? Quando a gente faz algo de positivo, algo Exato. que vai valorizar o patrimônio das pessoas, vai melhorar o convívio entre elas, nem muito obrigado a gente tem, né, Fernanda? Não, nem muito obrigado. Nem sequer o reconhecimento, né? Ou enxergar que aquele síndico fez o devido trabalho, o trabalho dentro da legislação, o trabalho dentro das boas práticas da engenharia. As pessoas sequer param para se preocupar com isso. Porque, infelizmente, o morador ele tem o pensamento da seguinte forma: bom, eu moro aqui, o apartamento é meu e eu faço o que eu bem entendo. E, na verdade, não funciona dessa forma. É necessário observar a legislação, é necessário observar delimitações de espaço, o que eu não posso fazer de incômodo com o meu vizinho. Eu tenho que observar regramento, regras de convivência, convenções, tudo isso. E numa obra em especial, deve ser informada para o síndico. Tem pessoas que ficam lá no escondidinho, né? No humildinho, fazendo tudo escondido. E não pode. É uma coisa que eu acho que atrapalha muito, né? Eu não falo nem, não só os condomínios, mas o Brasil, né? Sim. O tal do jeitinho brasileiro, né? O cara quer dar um jeitinho de algo que não tem como, né? Porque existe uma regra, existe um regramento. Eu até falo, cara, acho que tem nenhum síndico que acorda e fala, vou te multar, vou te cobrar tal coisa, vou te encher o saco. Não, gente. Não. Existem regramentos que têm que ser seguidos, né? Norma, até para a própria segurança da pessoa também, né? Exatamente. Para a segurança de todos, né? Estamos em condomínio, estamos em coletividade. As pessoas devem ser conscientes em relação a isso. Não se pode quebrar uma parede aleatória, de modo aleatório. É necessário averiguar se é uma parede estrutural ou não. Porque se você for demolir uma parede estrutural, irá colocar em jogo a segurança de todos. A sua e das outras pessoas. A sua e dos outros, né? Do seu vizinho, de todos os condôminos. E as pessoas não têm essa conscientização. Inclusive, para você colocar piso sobre piso, tem que obedecer,
o questão de peso, né? Tudo. questão de peso por metro quadrado, tudo isso interfere na segurança do condomínio. E é interessante trazer esse ponto, porque quem está nos assistindo e que mora em condomínio, pessoal, vamos seguir as regras, né? Principalmente questão de obras. Se você está fazendo a obra, primeiro antes de começar a obra, pergunta ali para o seu síndico qual o procedimento, né? Que documentação precisa, né? E a gente que é síndico, gente, quem puder ter uma consultoria de engenharia ajuda bastante. Se você não tem, contato para aquela situação esporádica ali, para ele poder te orientar. Porque, querendo ou não, a gente tem que ter várias habilidades. Só que, por exemplo, Sim. eu não tenho como assinar um laudo, né? Eu não tenho como escrever uma peça de advocacia. A gente precisa desses profissionais para nos ajudar. Aí eu acho que o síndico tem que ter humildade. Falar assim, cara, é equipe. Quanto tiver melhor essa equipe, a administradora, corretora de seguro, né? O engenheiro, o advogado, é que vai te ajudar a ter uma boa gestão. Sozinho a gente não faz nada, né? Não, sozinho ninguém vai a lugar algum. E o trabalho do síndico envolve várias demandas do cotidiano, do dia a dia. Inclusive, o síndico ele responde em todas as esferas. Civil, criminal, ambiental. E, mais do que nunca, o síndico ele tem que ficar em alerta. Se porventura surgir algo que ele está inseguro, ele tem que contactar um profissional da sua confiança, ou até mesmo ligar para algum colega que ele saiba, que já tem uma vivência, possa orientar, né? Uma experiência, para orientar ou perguntar para esse colega se ele indica ou orienta algum profissional que ele possa solicitar um parecer. Em relação à obra que estávamos falando, questão de obra interna na unidade, é necessário que um técnico assine, um técnico ou um engenheiro assine, emita um ART. Isso é indispensável. E os moradores devem se conscientizar que é para a segurança, primeiro, daquela unidade e da coletividade daquele condomínio. É indispensável. Entender que não é o síndico, existe um regramento, né, que tem que ser seguida. A gente, um dia foi interessante contar essa história, porque eu infelizmente tive que atuar uma pessoa no condomínio, ela nunca foi para a assembleia, aí esse dia ela foi. Terminou a assembleia e começou, você me multou, Thiago? Eu falei, eu não te multei. Você me multou? Eu falei, não te multei. Quem te multou foi o condomínio, do qual eu represento, e você elegeu eu para representar, ser guardião dessas leis. Isso. Que a ideia é essa, eu estou guardando aquele regimento, aqueles procedimentos, e ainda falei, você aceitou quando você veio morar aqui. Exatamente. Aí ele, ó. Porque é igual eu falo, cara, não existe, gente. Cara, eu não consigo enxergar alguém acordar para ser carrasco, para pegar no pé, para encher o saco. Gente, a gente simplesmente tem que seguir o regramento. É uma coisa igual obra, é uma questão de segurança. De segurança. Da própria pessoa. Para evitar que possa acontecer algo mais grave, né? Então é uma forma até de proteger ela mesma. Mas não, é o jeitinho brasileiro, quer dar o jeitinho brasileiro, que ferra com a gente, né, Fernanda? Não tem como. Na verdade, não tem, né? É verdade. Não dá para ser conivente e fingir que não está vendo aquilo ali. Porque, infelizmente, irá sobrar a responsabilidade para o síndico. E é interessante, porque, como você falou, né, a gente tem várias responsabilidades, né? Como você falou, civil, ambiental. Hoje, até tem a questão da denúncia, violência doméstica, Sim. Maltrato aos idosos, às animais também. Então, assim, e tudo vai para quem? Para o síndico. Para o síndico. Tudo vai para o síndico, né? Eu até recomendo aí, pessoal, eu gosto de fazer muitas campanhas na questão de combate ao feminicídio, à violência doméstica, né? E lembrando, se tiver algo estranho no seu condomínio, denuncie. Eu vou até além, pego o protocolo e guarda ali, porque a gente é responsável por isso, né? É verdade. Fala um pouquinho o que você pensa sobre essa questão de violência doméstica, ou qual insight você pode dar para o síndico. Você também é advogado, que eu sei. Sim. Infelizmente, a violência doméstica e familiar ela ocorre cotidianamente. Enquanto nós estamos aqui conversando, existem mulheres que estão, nesse momento, em situação de violência. E a pessoa que perceber essa situação de violência do seu vizinho pode ligar e fazer denúncia. Tem o Disque 180, temos também o 197, Polícia Civil, e deve sim denunciar o quanto antes, porque você pode salvar vidas, pode inclusive envolver menores, e temos que salvaguardar as crianças, né? Que depende sim do adulto. E aí eu trago uma consciência para quem está nos assistindo, assim, que querendo nós sim somos responsáveis por vamos distribuir essa cultura, vamos dizer assim, de sentido de informação para as pessoas, né? Sim. Não só na questão da violência, a questão dos idosos, nas cidades especiais, nos condomínios, né? Ter esse olhar mais amplo para a gente poder ter um ambiente mais harmônico.
E eu acho que o síndico devia ajudar a utilizar mais aquela ferramenta do informativo. Sim. Quanto mais informativo você passar, a cultura vai ficando ali, as pessoas vão tendo a consciência, né? E vai criando um ambiente mais harmônico. Eu vejo que percebo que o síndico fala nesse sentido, de sair só do campo da esfera do financeiro, prestar conta, para uma esfera social, de levar ali uma informação e promover essas ações de conscientização das pessoas. Existe também o Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Pô, legal. Que atende também essas demandas de violência contra os idosos. Isso é importante, eu não sabia. Ó. Tá vendo? Todo dia eu aprendo, 10 anos, todo dia eu aprendo. Vamos lá, violência aos idosos é o Disque... Disque 100, Disque Direitos Humanos. Que bacana. Idosos, crianças, adolescentes, pessoas também em situações de rua, pode ligar para o Disque 100. E é importante estar trazendo esse tema dos idosos, porque eu percebo também que, aí eu vou me incluir também, que às vezes a gente fala nesse sentido de olhar para os idosos, né, que está aumentando a massa de pessoas de terceira idade nos condomínios, e eu percebo assim, vou fazer pet, vamos fazer um salão, e ninguém preocupa em criar dentro do condomínio ambientes para que essas pessoas possam ter essa convivência, né? O problema é que eu percebo, né? Mais, sim. Tem que ter esse tipo de socialização, eventos, festas. É bom, porque eles gostam, né, de se sentirem acolhidos. Eles querem perceber um acolhimento, serem ouvidos. A escuta ativa é muito interessante, porque eles querem se sentir ouvidos naquele momento. É bacana, né? Aproveitando, pessoal, lembre-se aqui, ó, Sicoob DF1000, a melhor agência do Brasil. Você é síndico em Brasília, vem pra cá que esse banco aqui é o que acolhe o síndico. Tem um departamento só pra condomínio lá, você vai tomar um café, um chocolate. O Brasil agora tá frio esses dias, tomar um chocolate aqui. Você gosta de chocolate? Adoro. Então vai lá no Sicoob que tem um chocolatezinho quente lá pra nos atender. Você que é de Goiânia, Goiás, tá chegando lá o Sicoob DF1000, uma agência maravilhosa para atender todo o público do Goiás aí, que é sucesso. Aqui em Brasília é sucesso, aí no Goiás também vai ser sucesso, tenho 100% de certeza. E você que é síndico, nos ajuda. Se inscreva no canal, curta, comenta, porque é sobre isso, a gente aprende um com os outros. Eu falo que estamos na entrevista 99, eu aprendi 99 coisas, literalmente, aprendi, apliquei, porque eu acho que ser síndico é sobre isso, não é sobre escolaridade, é sobre o dia a dia. Sim. Às vezes o cara está passando uma situação ali que pode ser a solução do meu problema aqui, é só ir lá e perguntar, a gente tem mais unido de aprender, porque é o dia a dia, é o convívio, né? E cada condomínio é diferente, né, Fernanda? Com certeza, temos que ter essa cultura, né, de compartilhar o conhecimento, e muitas vezes o síndico fica até mesmo com receio de perguntar para outro colega, tem que deixar o receio de lado e perguntar. Se ele tem a oportunidade de perguntar para algum outro colega, perguntar como agir em determinada situação, porque sempre existirá colegas que possam contribuir e somar. Verdade, eu gosto dessa palavra, contribuir. Tudo é contribuição, né? Basta da forma que você olhar isso, né? Fernanda, e qual foi o maior aprendizado como ser humano esse período que você teve síndica, né? Olha, foi bem desafiador o trato na questão de obras em si, porque eu nunca estive de frente com obra. Claro que o síndico ele não tem necessariamente que fiscalizar, porque tem a pessoa responsável por fiscalizar, tem o engenheiro que fiscaliza. Mas o síndico ele tem que ter a iniciativa de compreender e entender, porque como que você irá verificar até mesmo relatórios sem você não entender e compreender nada? Até mesmo quando você é gestor de uma empresa, você tem que compreender aquela demanda para que você venha ou delegar ou até mesmo fiscalizar. E foi bastante enriquecedor aprender um pouco mais e desafiador. E a cada momento era algo assim que eu tinha a necessidade de aprender mais, estar em campo com eles. E falar, eu quero estar mais vezes e aprender mais. E é gratificante. Qual dica você pode dar para o síndico, então, sobre obra, então? Sobre obra? Eu quero saber, porque eu mexo com as obrinhas aí, eu sempre gosto de aprender. Fique sempre disponível a fiscalizar. Porque tem coisas que irão acontecer. Por exemplo, já teve situação no meu condomínio que faltou água e todo mundo fica em pânico. Se você não compreender como é que funciona... Às vezes é coisa simples, né? É isso, às vezes é coisa simples. E já aconteceu do sistema da boia não tá acionando. E é só o sistema.
o sensor que queimou e a pessoa, se fosse um leigo qualquer, ele não iria identificar que era só o sensor que queimou, entende? E isso eu aprendi com a prática no dia a dia, de estar na obra, de ver como é que funciona uma obra e aprendi. E quando identificamos isso, aí no outro dia, então é só trocar esse sensor. Entende? Não, e eu abri o sorriso porque é sobre isso mesmo, né? É assim, sempre você está aprendendo, né? Sim. Se você está aprendendo algo novo, aí sim, você fica mais macaco velho, como diz, né? É verdade. Quando eu, assim, o cara me liga, sei mais ou menos o que é. Vai, tal coisa, dá um reset aí e tal. E aí fica mais prático o dia a dia, né? Fica mais fácil, né? Isso é interessante porque no apartamento que a minha filha reside, apareceu infiltração no banheiro dela. Na hora que eu olhei pro teto, eu falei assim, isso é do ralo da unidade de cima. Ela, como é que você sabe? Eu falei assim, vivência. Eu passei muita raiva, eu não esqueci. Vivência. E tem coisas que é igual andar de bicicleta. Verdade. Quando você anda de bicicleta, você não esquece mais. E por incrível que pareça, a proprietária da unidade chamou profissionais lá e a pessoa quebrava a cabeça e não identificava o erro. Aí eu falei assim, caramba, será que eu vou ter que vir aqui para falar, gente, é no ralo do banheiro? E o segundo a executar falou, não, realmente é o ralo, porque eles não queriam literalmente quebrar o piso da unidade. Queria o jeitinho, né? Queria, aspas, jeitinho jeitinho brasileiro, o gato, né? Para consertar. Eu não sei se o primeiro identificou e fez de qualquer jeito, não sei, porque eu não acompanhei, tá? E o segundo consertou, mas não ficou 100%, porque antes do completamente fechamento do teto, deu vazamento de novo e teve que fazer de novo. Aí você fica se perguntando, meu Deus, por onde esses profissionais se capacitaram? Por onde eles passaram? Tá vendo? Você que mora em condomínio, é isso que a gente passa. Hoje eu falo que você contrata um cara para furar um furo, você tem que ficar acompanhando ele furar. Para ele não fazer outro furo onde não tem nada a ver. Eu já passei por isso. Não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. E eu acho que é algo desgastante, né? A gente percebe hoje que talvez uma das maiores dores do síndico talvez seja isso, né? Conseguir profissionais ou empresas que vão ser sérias mesmo, Exatamente. né? Eu lembro quando eu fazia faculdade aí, nos primórdios aí, eu vou falar aí o tempo não, porque senão não descobri minha idade aí, uns 20 anos atrás, não tinha nem barba, né? E era magrinho. Eu tinha um professor que falava assim, que ele já falava, né, de marketing, falava assim, qualidade não pode ser diferencial. Tem que estar embutido no produto. Tem que fazer o melhor com a consciência de entregar esse melhor mesmo, né? Que é triste você ver, hoje você vai contratar uma engenharia, tem que ficar em cima. Você contrata o cara para trocar uma lâmpada, tem que ficar em cima. Você contrata o cara para fazer uma pintura, tem que ficar em cima. E isso gera um desgaste para a gente, né? Que a gente poderia talvez estar distribuindo o tempo em outras atividades que talvez seria mais importante, estratégica no dia a dia, para gerar um resultado maior para o condomínio. Acaba que a gente perde muito tempo na operação por não ter esse profissional de qualidade. E aí vai até além, né? Eu sempre falo, o pessoal fica puto comigo, eu falo assim, ó, só com a questão, vocês vão embora, eu vou ficar. Quem vai receber a pancada é a gente, né? Daquele furo errado que foi feito, né, É verdade, Fernanda? sempre tem essas questões mesmo. Agora, também existem empresas sérias e comprometidas Com certeza, verdade. que entrega a mais do que estava na proposta. Existem empresas assim, existem, mas a gente conta nos dedos, né? E graças a Deus, na minha gestão, eu contei com profissionais de excelência e que vieram agregar nesse período que eu estive à frente da gestão. E isso é enriquecedor e a troca de conhecimento é muito bom. E esses profissionais, quando identificam que o síndico quer realmente aprender, eles se doam completamente. E isso é muito lindo, porque você vê que aquele profissional ele não quer reter o conhecimento para ele quer compartilhar. Mas isso só acontece se o síndico tiver a iniciativa de arregaçar a manguinha e falar, eu estou aqui, eu quero aprender. Bacana. Então você está aí, não está assistindo no Brasil, deixa aí no comentário, indica uma empresa que você já fez o serviço, foi bacana, deixa aqui no comentário, que isso vai ajudar bastante nós síndicos, né? Por isso que eu falo que a gente tem que se unir mais, Sim. porque você está falando que você conhece a empresa, ou seja, a partir do momento que eu for contratar alguém, fala, ih, Fernanda, é legal, não é? Porque eu acho que é interessante, é isso, a ideia do nosso programa é que a gente aprender um com o outro. Com certeza. É isso, eu não preciso errar para aprender. Se eu tenho esse conhecimento, tem quem possa passar esse conhecimento, vai ficar mais fácil o dia a dia. Sim. Não é verdade? Por isso que eu falo que não é sobre escolaridade, é sobre a vivência do dia a dia. Até mando um abraço à amiga Cristiane Romão, de Salvador, faz um trabalho maravilhoso.
saudade, Cristiane, cadê você? E ela falou, Thiago, não é síndico profissional, é gestor profissional de condomínios. Porque é sobre o conhecimento, qualquer pessoa pode adquirir esse conhecimento. Exatamente. Basta querer. Basta querer. Né? Ir atrás. Né? E uma coisa eu acho que o síndico tem que ficar atento também, gente, é que é um aprendizado continuado. Sempre tem algo a aprender, sempre tem como evoluir, sempre vai evoluindo as leis, Sim. as normas, as empresas, tecnologia, tudo isso está aí e não tem como a gente virar as costas para isso. Não. Ou você vai no fluxo, ou você vai parar, não vai se desenvolver como profissional, né? Se você não se atualiza, você será limado do mercado. E não seria nem bem essa palavra mercado, porque nós não enxergamos o síndico profissional como o profissional, mas é aquilo que você acabou de dizer, ele está ali, um gestor que vai prestar um trabalho de excelência para aquelas pessoas, os condôminos, né? E o objetivo é esse, é entregar o melhor. Se você entrega a proposta, eu acredito que você deve pensar em superar aquilo que você propôs. Entregar um trabalho de excelência, sim. Uma coisa que eu aprendi também no meu primeiro estágio. Mandar um abraço para o pessoal da LM Transporte, uma empresa maravilhosa. E eu aprendi muito na época que eu estive lá, né, que foi quase 10 anos. Eu tinha um diretor que falava assim, Thiago, você quer medir o impacto da sua ação? É quando você vai dormir. Se dormir bem é porque você fez o correto. Se você não dormiu é porque tem algo de errado. Eu sempre falo que o meu objetivo é dormir bem. Sim. Principalmente condomínio. E condomínio tem uma questão que é interessante, porque as pessoas criam uma expectativa aqui e às vezes você não consegue suprir. Porque é algo talvez que não dá para ser realizado financeiramente, Sim, no dia a dia, de logística. E não depende só da gente. Mas a partir do momento que você entrega o seu melhor, você dorme tranquilo. O que o outro vai pensar é o que o outro vai pensar. Porque eu não tenho como controlar o que o outro vai pensar. Mas a partir do momento que eu entreguei o meu melhor, a minha excelência, tá tranquilo, né? Que é algo que a gente também, como assim, tem que aprender a trabalhar. Não tem como agradar todo mundo. Não. E aí você cria uma dor enorme quando você quer agradar todo mundo, né? Não, mas é impossível agradar a todos. E para mim isso tá tranquilo, porque nem Jesus agradou a todos. Por que nós temos que agradar a todos? Verdade. Agora, eu tenho a consciência de que o trabalho prestado ele foi feito de excelência, né? Onde quer que tenha passado como gestora condominial. Então, em relação a isso, eu não tenho dúvida. O trabalho foi feito com excelência e dentro da legislação. Isso é importante, você está falando. Gente, muitas vezes a gente, como síndico, a gente não consegue entregar porque existe uma legislação. Então, existe normas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, foi interessante, que ela falando de mercadinho, né? Tiago, o que você acha de mercadinho? Não sei o que. Eu falei, tem a parte legal, que é a alteração de espaço, precisa de um quórum qualificado, se as pessoas vão querer, tem a parte de investimento, né? Tem que ter todo um estudo, Sim. se é uma pessoa ou outras pessoas, porque assim, o universo condominial também é diferenciado nisso, né? Sim. Nos quóruns, nas qualificações, se as pessoas querem, não querem, né? Além disso, tem que averiguar se as pessoas querem, os condôminos desejam ou não. E as empresas, elas estão interessadas para irem? Por exemplo, no meu condomínio tínhamos o freezer da Coca-Cola. Até que um belo dia a Coca-Cola falou que iria recolher de todos os condomínios que tinha aquele perfil, daquele número X de condôminos. Porque eles não tinham mais interesse. Não é viável, né? Estava inviável para eles. Então, tem empresa que é inviável determinado número X de condôminos, porque eles consideram que não tem o retorno esperado e eles consideram, aspas, tá? Prejuízo. Então, eles não vão investir. Por mais que o condômino solicite que implante um mercadinho, coloque freezer de determinada linha de marca de refrigerante, então não depende só do síndico falar, eu quero colocar, vou ouvir a sua sugestão e vou implantar. Depende também do interesse dessa empresa, porque tudo envolve investimento e logística, né? E é muito importante, o que a gente está falando aqui no decorrer do programa, né? A gente está aberto a ouvir e principalmente dar feedback também. Eu percebo que muitas vezes o síndico, ele faz um trabalho de qualidade, mas não divulga. Por isso que eu falo que o síndico tem que usar mais os informativos para poder divulgar o seu próprio trabalho. Sim. Até para as pessoas poderem avaliar. Né? Que se eu faço o meu trabalho também e eu não divulgo aquilo, vai ficar esquecido, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar para poder divulgar melhor o dia a dia do condomínio, para as pessoas poderem avaliar e entender o que está acontecendo. E entender que, no caso, não foi a decisão do síndico. Eu tenho gente que fala assim, foi o síndico que quis tirar.
Não é? Não é, porque economicamente não é viável. E também é um direito da empresa também. Ela Sim. deixar ou não deixar, né? Sim, se a empresa identifica que para ele não é viável, ele vai retirar, não tem o que fazer. Né? E aí não é culpa do síndico, E né? aí não é culpa do síndico. E realmente faz sentido essa questão de o síndico dar mais publicidade às ações que foram positivas, às alterações, porque cai no esquecimento. E tem condomínio que tem muita rotatividade, passa a ter muito inquilino, e aí as pessoas não têm Não está no dia a dia ali. não está no dia a dia, não tem vivência do que foi feito aí de obra nos últimos 12 meses, ou 24, 36 meses. E aí, infelizmente, cai no esquecimento. É verdade. Boas ações. Eu lembrei aqui do comentário, inclusive quem está aí, deixa seu comentário, foi interessante, uma pessoa colocou num dos vídeos que a gente fez com o síndico, assim, o síndico sofre tanto que as pessoas reclamam do barulho do avião que passa depois das 22 horas. Eu vi esse comentário também. Você viu? Eu vi. Eu falei, cara, não é possível. Mas é possível, porque a gente vê cada coisa quando domina a pessoa reclamar do avião que passa. O que o síndico tem a ver com o avião que passa depois das 22 horas? É interessante, sim, como é que as pessoas buscam no outro a solução. Sempre eleger um culpado, né? Buscam sempre eleger um culpado para tudo. Amigo síndico, se inscreva no canal, curta, comenta, que a ideia aqui é levar conteúdo para vocês. Já foi 99 entrevistas, 99 aprendizado e muita história para contar, para a gente possa aprender um com os outros, né? Fernanda, para você, o que não pode faltar do síndico do século XXI? O que não pode faltar do síndico do século XXI, primeira coisa é seguir as legislações, né? Seguir a convenção, as regras de convivência. Conhecer as normas, no caso. Conhecer as normas. Na dúvida, solicite ajuda. Não tenha timidez, não é vergonha alguma, porque quem está a primeira vez nessa incumbência é desafiador, são muitas atribuições, são muitas atribuições que devem ocorrer, fiscalizações anuais, semestrais. É multidisciplinaridade, muitos conteúdos diferentes, que aí você falou, no seu caso você não tinha aptidão com obra, você já sabe, é expert, então você teve que se movimentar para aprender no dia a dia, né? Fala que é trocar o pneu com o carro rodando, né? É verdade, tive que aprender e buscar. Mas o grande diferencial foi estar disponível, me disponibilizar a aprender. Esse foi o grande diferencial. Então, o síndico do século XXI estar antenado com a legislação, para que ele não venha errar com relação às normas. E o segundo passo importante é a escutativa. Verdade. Escutativa, cria um canal que as pessoas possam querer se comunicar, nem que seja de forma anônima, porque tem pessoas que ainda assim têm o receio de não querer falar diretamente. Ainda mais hoje que a gente vê muitas notícias de briga, né? Isso. Agressão de uma pessoa com a outra, então a pessoa não vou gerar problema, né? Aquela coisa, criar uma resga com o vizinho, né? Isso, as pessoas ainda ficam receosas porque ficam com medo da reação do outro, né? Então é importante criar esse canal. Importante. E outra coisa importante, pessoal, já levanta essa bandeira há muitos anos, inteligência emocional. Tira um tempo para cuidar da sua mente, né? Eu falo que quando você está bem aqui, o resto tudo vai fluir, porque a gente vai ter a humildade de entender quando tem que baixar a bola para poder aprender com o profissional, ou buscar essa orientação com um profissional do lado ali, que é o síndico também. Porque assim, se você não está bem da mente, se estiver bem das emoções, vai complicar muito, porque o ambiente de condomínio é um ambiente estressante, é um ambiente só de cobrança, a verdade é essa, né? Sim. De expectativa, igual eu falei, que as pessoas geram muita expectativa. E muitas vezes nem fala para você, ela gera, mas não fala para você, e nem busca compreender como é que as coisas funcionam, né? Então, assim, que nós síndicos possamos cada dia mais focar na inteligência emocional. Eu venho falando isso há anos. E quem faz evento aí, por favor, bota essa pauta de inteligência emocional nos seus eventos, nos seus cursos, porque eu acho que é o primordial para a vida. Se você está bem emocionalmente, a sua vida vai fluir. Porque você vai ter sabedoria para fazer decisões, entender o momento de você correr atrás, aprender, o momento de descansar também. Acho que a gente tem que aprender a descansar, a usufruir da vida, a gozar da vida, que faz parte também, né?
Para a gente poder, no dia a dia ali, conduzir com a melhor forma possível essa parte da gestão. E também, assim, você está aberto a ouvir o outro, né? Porque, igual a gente falou aqui em algum momento, tem síndico que não quer ouvir o morador. Gente, o morador que é nosso cliente, não é o portão, não é a parede, não é as câmeras, é o morador. Você tem que ter contato com ele. É verdade. E assim, sempre espero o quê? Que o contato é pancada. A maioria das vezes pancadas, eu falo assim, de cobrança, de apontamento. E muitas vezes a pessoa nem busca, né, saber o que está acontecendo, já vem batendo. Depois que vai buscar uma explicação, né? Então a gente tem que ter essa saúde mental para poder conduzir o dia a dia e principalmente, lembre-se, a pessoa mais importante no condomínio é você. É você. Não é o outro, não é você, porque eu só dou aquilo que eu tenho, né, Fernando? É verdade. Se não tiver o equilíbrio mental, emocional, não consegue administrar, não consegue bem em outras áreas, né? E o síndico, ele não atua somente como síndico. Geralmente ele tem outras ocupações. Então é um equilíbrio dos pratinhos, né? Tem que estar muito bem emocionalmente. Bom demais. Tu tem alguma história inusitada que você passou que você possa contar pra gente? Na gestão? É. Eu já tive, mas eu já tinha saído da sindicância. Pessoa que passou mal e de repente bateu na minha porta para pedir ajuda. É mesmo? Socorro! Não, o pior que veio mexendo na minha maçaneta e da forma que chegou, eu achava que era minha filha. E não era uma moradora e eu fui ajudar e tentar acalmar, né? E nem ela mesma sabia dizer o que ela estava sentindo e pedia para ligar para o familiar dela. E aí eu tentei acalmar e falar para que ela sentasse, tomasse uma água, e ela falava, não, me dá sal, eu acho que é pressão. E eu pensei, gente, mas eu não posso, porque... Não sei o que é, né? Vai que ela morre. Aí ela falou assim, não, mas eu acho que é pressão. Aí eu falei assim, você estava ao telefone com alguém? Você estava ao telefone com alguém? Ela, eu tava falando com uma pessoa, meu parente e tal, e de repente falou algo que eu não gostei. Eu falei assim, então se acalma, respira, toma água. Não, me dê sal, não posso te dar. Aí eu peguei o aparelho de pressão, que por sorte estava funcionando a pilha, porque eu quase não uso, né? Era um aparelho de pressão de aferir a pressão do meu pai na época. Aí quando eu coloquei e aferi, realmente estava alta a pressão. E aí eu falei assim, olha, eu não posso te dar sal, sua pressão está altíssima. E aí eu pedi para ela desbloquear o telefone dela para falar com o esposo dela. Eu também tinha o número do esposo, mas eu não conseguia nem achar no meu telefone, porque ela chegou tão agitada. Eu falei assim, olha, fica calma, porque eu preciso ter calma para ligar para o seu esposo. E aí deu tudo certo, ele foi, levou ao médico, ela ficou em observação. Foi na pessoa certa, né? Porque se fosse outra pessoa, ia dar sal, ia ser pior a situação. Gente, aí, ó, já fica a dica, nunca dê sal pro condômino, né? Nunca dê sal, se você aferir uma pressão, jamais acredite, eu acho que a minha pressão baixou, não posso dar, vamos aferir primeiro a pressão. Essa história foi muito boa, muito legal mesmo, legal demais. Depois que passou, Thiago, foi engraçado, né, reviver tudo isso. Mas graças a Deus que eu não dei sal, porque olha, eu não dei, ela ficou até a noite em observação, imagina se eu tivesse dado. Caraca, pô, é perigoso mesmo. Fernanda, cara, que papo maravilhoso, que bom te conhecer, eu falo que eu amo fazer esse programa, né, porque lá no podcast a gente recebe advogado, recebe dinheiro, às vezes até brigo com ele, fala, ó, vocês estão falando, mas vocês não são, o dia que vocês for é diferente, que o mapa não é o território, né, o dia a dia é o dia a dia. E que nós sim possamos ter esse convite, pessoal. Chama o seu síndico para tomar um café, vai lá, troca uma ideia, conversa, porque assim, aqui a gente é parceiro, aqui a gente aprende um com o outro. E eu sempre falo, eu torço para que dê certo para todo mundo. Porque se a pessoa vai no condomínio, pode ser lá no Acre, pessoa de Brasília foi no Acre, chegou lá, viu que é legal, fala, pô, quero essa gestão no meu dia a dia. Sim. E aquela pessoa do Acre que vem aqui, fala, pô, que legal, gostei disso. E aí todo mundo ganha, né? Eu acho que a melhor forma da gente conscientizar o dia a dia do condomínio, a questão da valorização do profissional é isso. É com o trabalho dia a dia, pessoas vendo, valorizando, porque impactou em todo mundo, né? O cara visitou um condomínio que é bem gerido, eu quero isso no meu condomínio também. E aí pode ser no Brasil, no mundo, qualquer lugar. Contra fatos no argumento, que a gente possa se unir, para a gente poder elevar a gestão condominial. Muito obrigado pelo aprendizado. Já aprendi muita coisa hoje. Não dê sal pro seu condomínio. É verdade. Essa foi boa, né? Minha amiga, fica à vontade aí, deixa as considerações finais, deixa uma mensagem para os síndicos aí do Brasil, do mundo.
Você, síndico, a orientação que eu te passo é busque capacitação, busque se aperfeiçoar cada vez mais e trabalhar a sua inteligência emocional, assim como o Thiago disse, é muito importante para que venha contribuir com o seu dia a dia, porque se você ficar retendo muita informação e até mesmo todas as cobranças do seu dia a dia, você vai chegar um momento que vai dar uma crise aí de burnout e isso não é legal, tá? Então, cuide da sua saúde em primeiro lugar para que você possa contribuir com a gestão e a saúde do condomínio. É isso. Amigo síndico, que papo maravilhoso, né? Isso aí, o síndico daqui, saúde do síndico daí. Foi mais uma edição do nosso De Síndico para Síndico. Por favor, nos ajude, se inscreva no canal, curta e comenta também para que a plataforma entenda que tem muito síndico que quer aprender, que quer evoluir, que quer crescer um com os outros. Valeu, muito obrigado, até o próximo encontro. Valeu!